Okay, welcome back to Calvary, Bem-vindo de volta a Calvary and welcome to our Christmas service. e bem-vindo ao nosso culto de Natal. Okay, I know it's a little bit early, but we're not going to have a service next week, so we want to do it this week. Eu sei que é meio cedo, mas é porque a gente não vai ter o culto na semana que vem, então a gente vai fazer o culto de Natal esse final de semana mesmo. Okay, and I'm trying to think like, okay, what do I say about Christmas that I haven't said the last 7 Christmases? E eu fiquei pensando o que eu posso falar sobre Natal que eu já não tenha falado nos últimos 7 Natais. So we're going to talk about the history of Christmas and how Christmas became Christmas. E a gente vai falar um pouco então sobre a história do Natal e sobre como o Natal se tornou o Natal que a gente conhece hoje. What we're going to see is that a lot of traditions that we have, and especially traditions from North America and Europe, E a gente vai ver que muitas tradições que a gente tem, e principalmente tradições que são da cultura norte-americana e da Europa, they are connected to pagan practices from thousands of years ago. elas estão relacionadas a práticas pagãs de milhares de anos atrás. Okay, so some of these things we got to be careful with, right? Então algumas dessas coisas a gente tem que tomar cuidado, né? But we want to make sure that we always have balance in the way that we're looking at things, right? Mas a gente sempre quer ter certeza de ter equilíbrio em como a gente está lidando com essas coisas. Because né? what happens is they hear like, oh, pagan tradition was that they had these trees. Porque alguém pode pensar, por exemplo, na tradição pagã eles tinham essas árvores. So if you have a tree in your house, you're inviting demons in your house and it's going to destroy your family. Então se você tiver uma árvore na sua casa, você está convidando demônios para vir e isso vai destruir sua família. No, that's not true at all, actually. Não, isso não é verdade, nem um pouco. So na we verdade. don't want to be crazy because there are some Christians that just go crazy. Então a gente não quer ficar maluco porque tem alguns cristãos que realmente ficam malucos com essas coisas. We do want to see what they did and where these traditions came from. Mas a gente quer ver o que aconteceu e de onde vieram essas tradições. Okay, well, so Christmas goes back, like I said, thousands of years. Então, o Natal, a gente está voltando aí, sei lá, milhares de anos. And it's really connected to the celebration of the winter solstice. E é uma celebração que está ligada ao solstício de inverno. Okay, most of this comes from Europe and especially Northern Europe. Muito disso vem da Europa e da parte do norte da Europa. Because what would happen? The winter solstice is when it's the changing from fall into winter. Porque o que acontece é que o solstício de inverno é a mudança do outono para o inverno. And you have the day, the shortest day of the year. E aí você tem o que é considerado o dia mais curto do ano. And so there literally, it's like an hour or two of sunlight on that day in certain places. E em alguns lugares é literalmente tipo 1 hora de luz solar do período todo do dia. When I lived in England, I was there, it wasn't even to the winter solstice, but I was there in December. Na época que eu morei na Inglaterra, eu não estava lá exatamente no solstício de inverno, mas em dezembro. But the sun wouldn't come up until like 9:30 in the morning or something like that, or 10. Nessa época, em dezembro, o sol não aparecia até tipo, sei lá, umas 9:30, 10 horas da manhã, por exemplo. And then it went down at 4 o'clock, it was blackout. Então o sol nascia umas 9:30, 10 horas e era 4 horas da tarde e já estava tipo completamente escuro. And so things get cold, things get dark, people get sick, and it starts to create all these weird superstitions. Então tudo fica mais sombrio, mais escuro, fica mais frio, as pessoas ficam mais doentes e começam a surgir essas superstições meio esquisitas. Okay, and then it creates all these weird celebrations in the solstice itself. E por causa disso, no dia do solstício surgem essas celebrações. Okay, so for example, in the Norse culture, Então, por exemplo, na cultura nórdica, they had a god that they called Yule. eles tinham um deus que era chamado de Yule. Okay, I think Yuli or something like that. I don't know. Yule? Yeah, that's what it said in here, in the translator. Okay, so in order to try to worship him and appease him, Então, para adorar e agradar esse deus, they would go out into the forest. They would cut down one of the biggest trees that they could find, eles iam para a floresta e cortavam a maior árvore que eles encontrassem. and they would drag this giant the log back into their village or their town. E daí eles traziam e arrastavam o tronco dessa árvore até o vilarejo ou a cidade onde eles moravam And they would light it on fire. e acendiam ela no fogo. And so it would try to bring light into the midst of the darkness, right? E a ideia era de você trazer luz no meio da escuridão. And it's all sort of superstition involved in this and scaring off demons and weird things. E aí também tem as superstições envolvendo você espantar maus espíritos e coisas desse tipo. Okay, well, this went on, and I haven't seen this here in Brazil, but in the United States we have a tradition that we have a Yule log. Então, essa tradição não veio muito aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos a gente tem essa... You log? Log, yeah. Log like
Tronco? Yeah, like a piece of wood. Ah, tá. Lá nos Estados Unidos tem o que a gente chama de tronco de Yule, que é Okay, o nome and desse so deus. what we do is we would burn that, and it was like I don't even know what we celebrate with that, but we burn it, and we're like, hey, the Yule log, it's on fire. E essa tradição era tipo você pegar esse tronco e você queimar, e eu não sei exatamente o que isso significava, mas a gente queimava e falava, olha aí, é o tronco de Yule. And then they say that these huge trees that they would burn in the culture would burn sometimes up to 12 days. E na cultura nórdica dizia que esses troncos gigantes que eles queimavam, às vezes ficavam queimando por 12 dias. And that led into the 12 days of Christmas because it was connected to the Yule log. E isso acabou levando depois à tradição dos 12 dias de Natal. Okay, well that's pretty pagan, right? Isso é bem pagão, né? Okay, so we don't really want to participate in that. Então a gente não quer participar disso. But here in Brazil, we don't have a problem with that because it's hot, and so we don't want to burn anything. Mas a gente não tem esse problema aqui no Brasil porque é muito quente. A gente não quer ficar botando fogo nas coisas. Okay, so that doesn't really affect us too much, but they do have that in the United States and Canada Então and Europe. essa prática não afeta tanto a gente aqui, mas lá nos Estados Unidos e na Europa eles têm bastante esse costume. Okay, now there's another celebration that was in ancient Rome, Tem uma outra celebração que é da Roma Antiga, and it's called Saturnalia. que é a Saturnália, Okay, and this is worshiping the god Saturn, que é em adoração ao deus Saturno, which was the god of time and harvest. que era o deus do tempo e da colheita. And it's interesting because he apparently, they try to make connections with him with everything in Europe and North America. E é engraçado porque eles tentam fazer uma relação desse deus com tudo na Europa e na América do Norte. Because he had a big white beard, Que ele tinha uma barba branca bem and comprida, he would always have kids in his arms. e ele sempre estava com crianças nos braços. And they would have this celebration that was for 7 days. It would go start on the 17th to the 24th. E tinha essa celebração que ia do dia 7 ao dia 14, durava 7 dias. Jezisete. Ah, não, sorry. Jezisete é 24. Ah, do dia 17 ao 24. And then on the 25th, they would have an exchange of presents. E daí, no dia 25, eles tinham a troca de presentes. Okay, and you'd always see the god Saturn. He was very ruthless. Like- Impiedoso? Yeah, E você vê esse deus Saturno, ele era sempre muito impiedoso. he was very cruel, Ele era muito cruel. and so he would demand child sacrifices. E ele exigia sacrifícios de crianças. And so that's why you always see him in pictures with a baby in his arms. E é por isso que você sempre vê as imagens dele com um bebê nos braços. And he'd always have a sickle for cutting down the wheat or the harvest or whatever. E ele tinha tipo uma foice, um facão na outra mão pra fazer essa colheita. And then they speculate, well, that's where we got the image of Santa Claus E algumas pessoas dizem que é daí que vem a imagem do Papai Noel, without the sickle, right? sem a foice, né? Or Father Time. Some of you guys have heard of him. Ou o Pai do Tempo. Yeah. Alguns de vocês talvez tenham ouvido falar dele. Or even the Grim Reaper. Ou até tipo a morte, né? O ceifador. Okay. I don't know if all that's exactly true, but that's speculation on all that, right? Eu não sei o quanto disso é verdade, mas é mais especulação mesmo. Okay. So what these guys would do, they'd have this huge celebration with this exchange of presents at the end. Então esses caras tinham essa celebração gigante com no último dia essa troca de presentes. They would even have gladiators that would be fighting during the celebration. E durante a celebração eles também tinham lutas entre gladiadores. And they would say, oh, any gladiator that was killed, their blood is a sacrifice to Saturn in order to appease him. E aí o gladiador que fosse derrotado e morresse, o sangue dele era também oferecido como um sacrifício ali pro deus Saturno, para que agradasse esse deus. Okay, but it was a week of wild partying. E era uma semana de festa muito, muito louca. It was kind of like carnival here. Era tipo o carnaval. Maybe, I don't know. It's pretty bad to say worse, but as bad, maybe worse. I don't know. É meio ruim dizer até pior, mas talvez até pior. Okay, in the midst of this, there's another god from another region. His name's Mithra. E tem um outro deus de uma outra região que chama Mitra. Okay, Mithra apparently was born on the 25th of December. E aparentemente Mitra nasceu no dia 25 de dezembro. And Mithra was the 25th. Ah, no dia 25 de dezembro. And Mithra was the sun god. E ele era o deus do sol. Okay, and so they would have all sorts of celebrations for Mithra in other cultures. E em outras culturas eles tinham celebrações para esse deus Mitra. And then eventually that came into the Roman Empire. E isso eventualmente entrou no Império Romano. And you have in 274 after Christ, E daí em 274 depois de Cristo, Emperor Aurelian decided that the 25th was officially the celebration of Sol Invictus, which was Mithra, the sun god. e daí né, nesse ano o imperador Aurélio I decidiu que esse dia seria o dia de celebração
ao deus Mitra. Yeah, That's it? good enough. That became a really big day, and they would have an exchange of presents, and it was connected to Saturnalia. Então eles combinaram essas duas datas e também tinha então essa troca de presentes e adoração ao deus Mitra. And so all this stuff was very pagan, right? E toda essa celebração era pagã, né? One of the traditions that they'd have, especially in the northern places, Uma das tradições que eles tinham, principalmente nas partes mais ao norte, is they would take an evergreen tree, which is like our Christmas trees, and they would cut one down and they would bring it into their house. eles pegariam uma árvore de... What is evergreen? I don't know. Pinheiro? Fir tree? An evergreen? Evergreen? Tree? Sorry. It's a tree that never goes, never stops being green. Ah, tá. Eles iam pegar uma árvore perene, que é uma árvore que sempre tá verdinha, e aí eles iam trazer essa árvore para dentro de casa. And that was the symbol of life in the midst of the snow and the darkness and the cold. E era um símbolo de vida no meio de toda a neve e o frio que tava ali em volta. And then they would light it up. They would put candles on it and decorate it and do all these different things to sort of celebrate the winter solstice. E eles decoravam essa árvore, colocavam velas e faziam toda essa celebração em volta do solstício de inverno. Okay, and then there were all sorts of plants that they would bring in to their house. You know, kind of like these things that we have on the stairs. Yeah. E eles também traziam vários tipos de plantas, como algumas que lembram um pouco esses enfeites que a gente tem ali na escada. Because it was a celebration of life in the midst of the death and cold in the winter. E a ideia era que essas plantas verdes simbolizassem a vida no meio desse frio do inverno ali. Okay, but the worst part was that they would have these really intense celebrations for other gods. Mas a parte mais pesada, talvez, disso seja que eles tinham essas celebrações para esses deuses. And they would often have child sacrifices depending upon the god. E dependendo do deus, eles tinham esses sacrifícios de crianças. And they would be worshiping these gods through these different activities and decorations. E nessas festas, celebrando esses deuses, eles tinham vários tipos de práticas e cultos em culto a esses deuses. Okay, so the Christians come in and they're used to have it's kind of like, okay, we're Christians, so we can't really participate in all this revelry and drunkenness and partying. E daí surge o grupo dos cristãos e eles falam, a gente não pode participar dessas coisas pagãs aí, com festa e orgias, bebedeira e maluquice. Okay, and so what they started to do is they started to have certain practices that would take these decorations and make it Christian. Então o que começaram a fazer era fazer algumas festas e celebrações que pegavam esses símbolos ou esses objetos e ressignificavam eles de uma forma cristã. And then they would avoid the bad part, the revelry and the drunkenness and the orgies and all that kind of stuff. E aí eles evitavam toda essa parte das orgias, da bebedeira e dos sacrifícios. And then eventually we have Pope Julius I. Mas aí tem o Papa Júlio I, And he's from 337 to 352 AD. e aí de 337 até 352. 352 Yeah. depois de Cristo. Some point during his reign as Pope, he declared the 25th of December will now be the celebration of the birth of Christ. Not for the sun god, not for Saturn, not for any of these other guys. E em algum momento, enquanto esse padre estava no cargo, esse papa estava no cargo, ele decretou que o dia 25 de dezembro agora seria a celebração do nascimento de Cristo e não uma celebração da Saturnália ou do solstício ou dos outros deuses quaisquer que fossem. Okay, now this is right after the time of Constantine, the emperor of Rome. Isso é logo após o período de Constantino como imperador de Roma. Constantine started reigning in 306 AD, Constantino começou a governar em 306 depois de Cristo. and he famously created like the Holy Roman Empire. E ele ficou famoso pelo que a gente chama de o Santo Império Romano, o Sagrado Império Because Romano. he said, now Christianity is the official religion of Rome, and all the world will worship Jesus. Porque ele decretou que o cristianismo ia ser a religião oficial do Império Romano e que todo o império iria adorar a Jesus. Which was not horrible, but not good. O que não é horrível, mas também não é bom. Because when you make everybody be Christian, then that makes things kind of strange, right? Porque quando você força todo mundo a ser cristão, isso fica meio estranho, né? Because you have a lot of people who say they're Christian, but they're not actually. Porque daí tem um monte de gente que se diz cristão, mas na verdade não é. And you don't know who's really saved and who's not. E você também não sabe quem é salvo e quem não é.
Okay? So then the Pope comes in right after Constantine dies and he says, you know what? We're making this celebration, this pagan celebration, Christian. We're going to make it the birth of Christ. E logo após a morte de Constantino, esse papa vem e fala assim, não, a gente vai fazer então que esse feriado aqui seja o nascimento de Jesus. E aí todo mundo vai lembrar disso. Okay? And so then it became the official holiday of Europe and of the Roman Empire, and then later went up to the New World in North and South America. E daí, na Europa, né, no Império Romano, essa data ficou marcada e depois isso se espalhou para a América do Norte, depois a América do Sul também. Okay, so we celebrate on the 25th of December, right? Então, no dia 25 de dezembro, a gente comemora. Jesus was not born on the 25th of December. Jesus não nasceu no dia 25 de Okay, dezembro. one of the things that we'll see in the book of Luke is it talks about the shepherds are out in the fields taking care of their sheep, sleeping with the sheep at night. Uma das coisas que a gente vê na Bíblia é que no Evangelho de Lucas ele diz que os pastores estavam no campo passando a noite com as ovelhas. Okay, they could never do that in the winter time, which is what December would have been. E dezembro seria a época do inverno, e eles jamais poderiam ter feito isso em dezembro. They actually have snow in Israel, so they would never have been outside like that. They would have taken their sheep or whatever they were taking care of inside. Porque em dezembro neva em Israel, eles não estariam com as ovelhas no aberto, na neve, eles teriam levado elas para os estábulos. But the Bible doesn't tell us when Jesus was born. Mas a Bíblia não diz quando Jesus nasceu. Why not? Por que não? Because it's not important. Porque não é importante. He was born. That's the most important thing, right? Ele nasceu e essa é a coisa mais importante. And the story of how he was born, that's what's important. E a história de como ele nasceu também é o que é importante. And so then what happens is people say, no, he wasn't born on the 25th of December. E algumas pessoas dizem, não, mas ele não nasceu no dia 25 de This is dezembro. all pagan. This is from Satan. Isso é uma coisa pagã, isso vem do diabo. And you're opening up a gap, a window into your life for demons to come in and harass you if you celebrate Christmas. E você está abrindo uma brecha na sua vida e os demônios vão entrar por essa fresta e vão atacar a sua vida e vão destruir você. Okay, that could not be farther from the truth, guys. Isso não poderia estar mais longe da verdade. You do so many other things in your normal day-to-day life to allow demons to attack you that this has nothing to do with it as opposed to that. Tem tantas coisas que você faz no seu dia a dia que permitiriam que os demônios atacassem você, sabe dizer? Yeah. E celebrar o Natal não tem nada a ver com isso. Okay, do this. If you guys set up, like dedicate yourself to prayer. Então, se você se dedica à oração, So you're going to say, okay, every week now in 2019, we're going to pray for our church and for our family. We're going to dedicate ourselves, every night to pray. e, por exemplo, você se compromete de que toda noite você vai orar ali pela igreja, pela sua vida e tal. Demons will come and attack you Os demônios vão vir e vão te atacar, because they don't like that. porque eles não gostam disso. And they're going to try to discourage you from praying. E vão tentar desencorajar você de orar. Okay? That's what happens, É right? isso que acontece. Okay? Having a Christmas on the 25th of December, that does nothing. Celebrar o Natal no dia 25 de dezembro não muda nada. Okay? Having a Christmas tree in your house Ter uma árvore de Natal na sua casa is not a pagan practice. não é uma prática pagã, It's just a decoration. é uma decoração. Yeah, it was a pagan practice 2,000 years ago, 2000 anos atrás era uma prática pagã, but now it's not. mas agora não é mais. And so you have a tree in your house and you decorate it so it looks nice. Então você tem uma árvore lá na sua casa e você decora ela com os enfeites para ficar bonita. Yeah, you also put pictures in picture frames. Is that pagan? Você também pega fotos e põe nos retratos. Isso é pagão? It's just another form of decoration. É só um outro jeito de você And if it decorar. reminds you of Jesus, E se isso te lembrar de Jesus, then that's a good thing. isso é uma coisa boa. Okay? So we don't need to be crazy Então a gente não vai ficar maluco, because there are people who are like, man, they're going crazy because Christians are practicing certain things that are typical of Christmas. e porque tem algumas pessoas que ficam, os cristãos não podem praticar nada que seja típico de pagãos. Okay. Now, there are some interesting traditions from the church history that show that the church was actually practicing Christmas near this time. Mas tem algumas coisas interessantes, como por exemplo, práticas da igreja primitiva, que datam mostrando que a igreja estava celebrando o Natal nessa época. About 200 years after Christ, Tipo 200 anos depois de Cristo. we have one of the early church fathers, his name is Hippolytus. A gente tem Hipólito, que é um dos pais da igreja. He wrote in a commentary about the book of Daniel, Ele escreve num comentário sobre o livro de Daniel. and he says, it looks like the Christ was born near the 25th of December. E ele diz que parece que o Cristo nasceu perto do dia 25 de dezembro. Now, I don't know how he came up with that through the book of Daniel. I was looking through today and I was trying to figure that out.
E eu tava ali lendo Daniel e tentando entender como que ele chegou a essa conclusão e não descobri. But this was a cool guy. It wasn't like some pagan guy who was just creating some idea. Mas esse é um cara confiável, ele não é tipo um maluco que inventou uma teoria por aí. Okay? And then there was this tradition that the early church had, and I don't know where this came from, E também tem essa tradição que a igreja primitiva tinha, e eu não sei de onde ela veio, that Christ was conceived and murdered on the exact same day. de que Jesus Cristo foi concebido e assassinado no mesmo dia. So they said, depending upon how they used the calendar, E aí diz que dependendo de como eles interpretam o calendário, that he was conceived and killed on the 25th of March or April 6th. 25th. de que dependendo de como eles leem o calendário ali, Jesus pode ter sido concebido e assassinado no dia 25 de março Or April 6th. ou dia 6 de abril. Okay? If you go through from that day and you count about 9 months, it comes out to the end of December. E se você marcar dessa data e contar ali 9 meses da gestação, vai dar lá por volta de 25 de Now, dezembro. where did they get that idea that he was conceived on March 25th? E da onde eles tiveram essa ideia de que ele foi concebido em 25 de março? I have no idea. Não faço Okay? ideia. So I'd have to do more research on that. I couldn't find any information doing a quick search. Então eu fiz uma pesquisa rápida e não encontrei nada, eu preciso pesquisar melhor sobre isso. But it was so big that St. Augustine, wrote about it in some of his writings. Mas era uma coisa tão importante que Agostinho escreveu isso também em alguns dos escritos dele. Well, Augustine is one of the greatest minds that we've ever had in the church. He was brilliant. E Agostinho é uma das mentes mais brilhantes que a gente tem na história da igreja. He did not say it's a fact that he was conceived on this day. Ele não disse, é um fato que Jesus foi concebido nesse dia. But he says, as it is accepted by the church that he was conceived on this day, blah, 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 blah. Mas ele diz, como é aceito pela igreja de que ele pode ter nascido nesse dia, lá, 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 lá. Okay, now, if you put it on April 6th, what happens is then you have the birth of Christ in January, about January 6th. E se você colocar no dia 6 de abril, você teria o nascimento de Jesus lá por volta do dia 6 de janeiro. And so what happened is the Eastern Church, like the Eastern Orthodox Church, the Armenian Church, they always celebrated Christmas on January 6th. Aí você tem algumas igrejas do leste, cristãos do leste, Yeah. que celebram... orientais. Yeah. Algumas igrejas orientais que celebram o Natal, o nascimento de Jesus, em janeiro. Until today, they still do it. Até hoje eles fazem isso. So it's kind of an interesting thing, right? E é uma coisa interessante. Okay, so this idea of it being on the 25th, or being on January 6th, or being in July, or whatever, Então essa ideia de que foi em dezembro, ou que foi em janeiro, ou que foi em julho, o que quer que seja, it doesn't really matter. na verdade não importa. Okay? If you celebrate your birthday is on a Thursday, and you have a party on Saturday, Se, por exemplo, o seu aniversário é na quinta, mas você fizer a festa no sábado, it's not your birthday. não é seu aniversário. Can you still have a party 2 days later? Você ainda pode fazer uma festa 2 dias depois? Yeah, you can have a party any day you want. Sim, você pode fazer a festa o dia que você quiser. Okay? What if it's a month later? Is that okay? E se for um mês depois, tudo bem? Sure, it doesn't matter. Tá bom, tanto You're faz. still celebrating your birthday. Você ainda está celebrando o seu aniversário. It's the significance behind the celebration that makes it important, É o right? significado por trás da celebração que torna aquilo importante. Okay, now if you think that you're going to go sacrifice animals or babies or whatever to Jesus to celebrate Christmas, now you've lost your mind, right? Agora, se você está pensando que você vai lá sacrificar animais ou crianças ou fazer qualquer outra coisa dessas práticas para adorar Jesus, você tá maluco, né? Okay? But if you're saying, man, let's celebrate that Jesus came in the flesh, that he was born as a human being. Mas se a gente decidir assim, não, vamos celebrar que Jesus nasceu e veio em carne como ser humano. Okay? Then you can celebrate any day you want. Aí você pode celebrar o dia que você quiser. Okay? I mean, literally, we could celebrate the resurrection every single day of the year. A gente pode celebrar a ressurreição todo dia do ano. Because the resurrection of Jesus Christ is the most important thing. Porque a ressurreição de Jesus é a coisa mais importante. But I'll tell you this, without the incarnation, without him being born, there is no resurrection from the dead. Mas sem o nascimento, sem a encarnação de Jesus, não tem a ressurreição dele dos mortos. So this is also a very important holiday, right? Então, esse também é um dia muito, muito importante. Okay, the focus is this. O foco é o seguinte: Jesus came in the flesh. Jesus veio em carne. And that's awesome. E isso é demais. Because it's God coming down to reach us as human beings. Porque é Deus vindo em carne para alcançar nós, seres humanos. We can't reach him on our own. A gente não consegue chegar até ele por We nossa we conta. have a huge separation, a gap between us and him.
a gente tem uma distância enorme, separação entre nós e And ele, it's caused by our sin. que é causada pelo nosso pecado. And the only way for us to pass over that gap is Jesus. E a nossa única maneira de atravessar essa distância é através de Jesus. What we say is that Jesus bridges the gap. O que a gente diz é que Jesus forma uma ponte. And so it allows us to cross that gap and to have real fellowship with God. E nos permite atravessar essa distância e ter relacionamento real com Deus. Okay, now, what about exchanging presents? Então, e sobre troca de presentes? Is that I mean, that's what they were doing in Saturnalia, in the worship of Mithra. É isso que eles faziam lá na Saturnália ou na adoração ao deus Mitra. Okay, should we be exchanging presents? A gente devia ficar dando presente? Okay, do you really need a reason to give someone a present? Você precisa de realmente um motivo para dar um presente para alguém? No, you can give a present for anything. Não, você pode dar um presente por qualquer It's like, coisa. hey, I was thinking about you, I got you this. Ah, eu lembrei de você, ó, comprei isso para você. Okay, you don't need a reason. Você não precisa de um motivo. Okay, so if you say, well, I have a good reason, it's because I'm celebrating that Jesus was born. Se você disser, eu tenho um bom motivo, é que Jesus nasceu. Ótimo, that's great. Just give a present to somebody, right? Great, dá um presente para alguém e tudo bem. Okay, so this is the thing, guys. We just want to celebrate Jesus, right? Então, é isso, gente. A gente só quer celebrar o nascimento de Jesus. And there's something that's interesting. When we look at the story in Matthew, E tem uma coisa interessante. Quando a gente olha aqui a história de Jesus em look at Mateus, Matthew chapter 2, olha aqui em Mateus, capítulo 2. starting in verse 1. Vamos começar aqui no versículo 1. We're going to read verses 1 through 12. Just a sec. A gente vai abrir aqui em Mateus, capítulo 1. Capítulo 2, 2, Yeah, verso 1 through 12. versículo 1 até o 12. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles lhe responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, e ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. So you have these wise men that come from the east. Então você tem esses magos ou sábios que vêm do Oriente. Okay, who are these guys? Quem são esses caras? It doesn't say exactly. Não diz exatamente. What we believe is that these were guys from Babylon. O que a gente acredita é que sejam caras da Babilônia. Okay, but Babylon's long gone, right? Mas a Babilônia já está acabada há muito tempo. Okay, so what happened is there was a tradition that was perhaps passed to them Então o que a gente acredita é que talvez seja uma tradição que foi passada para eles because of the exiles from Judah that were taken to Babylon before all this happened. por causa do exílio onde o povo foi levado para a Babilônia antes Before all this happened. antes de tudo isso acontecer. And so what you have is good Jewish people who are in high positions in the country of Babylon. Então o que acontece é que você tem pessoas supostamente judeus que estão numa posição muito importante na Babilônia. And so you have, for example, Daniel and his friends Shadrach, Meshach, Abednego. E por exemplo, Daniel e os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abdenego. These guys were super important in Babylon. Esses caras eram super importantes na Babilônia. And they're following the scriptures. E eles estão seguindo as escrituras. And they're reading the scriptures. E eles estão lendo as escrituras. And imagine these guys having such influence sharing the scriptures with other people.
E agora imagine esses caras com tanta influência compartilhando as escrituras com outras Well, pessoas. there's a very powerful prophecy, actually several powerful prophecies written about the Christ in the book of Daniel. Porque no livro de Daniel a gente tem muitas profecias poderosíssimas falando sobre a vinda do Cristo. And it talks about the actual day that Christ will come. E fala inclusive sobre o dia em que o Cristo viria. And it's all connected with these prophecies with Babylon and the return to the nation of Israel. E fala muito sobre a relação desse dia com o retorno do povo de Israel e da Babilônia. Well, if these wise men are really following after the things that they learned, Então, se esses sábios, esses magos, estão realmente seguindo essas coisas que eles aprenderam, then they would see, okay, there's a Christ that's coming. eles estavam ali estudando e falaram, bom, é verdade, agora é o tempo da profecia, tem um Cristo vindo. And they could come to Jerusalem to find this, to Bethlehem to find this going on. E aí eles vêm para Belém para procurar e descobrir o que está acontecendo. Okay, so this is a really cool thing, right? Então, isso é uma coisa muito interessante. And what happens? These guys come in and they start asking about the Messiah that would be born. E eles chegam e começam a perguntar sobre o Messias que tinha nascido. And they say, we have come to worship him. E aí eles dizem, nós viemos adorá-lo. Wow, well that's different, right? Isso é diferente, né? Not just a normal king, someone that you're going to worship. Normalmente... What? Not just a normal king. Tá. Não é um rei qualquer que você vai chegar para adorar. Okay, well, they go there and they start, researching like, where's the Christ supposed to be born? It says Bethlehem is where he's supposed to be born. E aí eles chegam e pensam, bom, onde que ele deveria nascer? Ah, ele deveria nascer em Belém. And so then they go to Bethlehem to find this baby. E eles vão para Belém para encontrar esse bebê. And it says, when they found him, E aí diz, quando eles encontraram, they went there and it says, they fell down and they worshipped him. diz que eles se prostraram e o adoraram. They fell down, these wise men, these great powerful men from the east. Esses sábios, magos do Oriente poderosíssimos, And they fall down before a newborn baby. e eles caem prostrados diante de um bebê recém-nascido. There's no power in a newborn baby. Não tem nenhum poder num bebê I recém-nascido. mean, they can barely survive. Mas, tipo, esses bebês, eles mal podem sobreviver Okay? sozinhos. And these guys come and they worship him. E esses caras chegam ali e se prostram e adoram o bebê. And then what do? E o que eles fazem? It says they present gifts to him. E aí dizem que eles deram presentes a ele. Okay? Now, are we allowed to give gifts because it was the birth of Christ? A gente pode dar presentes porque foi o nascimento de Jesus? Well, the wise men, they did it. Bom, os magos deram. I'm not that wise, but I mean, I could follow their example, right? Os sábios deram. Eu não sou tão sábio, mas eu posso seguir o exemplo deles. If they're so important, then maybe we should learn from them, right? Se eles são tão importantes assim, talvez a gente deveria aprender com eles. Bringing presents and worshiping Jesus. Trazer presentes e adorar Jesus. Okay? That's awesome, right? Isso é demais, né? That's basically that could be your summary of how to celebrate Christmas. Talvez esse deveria ser um resumo de como celebrar o Natal. Okay? A few presents, not many. Alguns presentes, não muitos. You don't need to have a lot, Você não precisa de muitos. and you need to worship Jesus. E adorar Jesus. Okay? That's what Christmas is all about. É disso que se trata o Natal. We want to see Jesus for who he is. A gente quer ver Jesus por quem ele é. Okay? He is a person that was prophesied about thousands of years before his birth. Ele é uma pessoa cujo nascimento foi profetizado milhares de anos antes dele nascer. So much so that these wise men who seem to have access to the Holy Scriptures Tanto que esses sábios de outra nação que parecem ter acesso às escrituras came to find the Christ when he was born vieram para encontrar o Cristo quando ele nasceu and then came to worship him. e vieram adorá-lo. Okay, now in the book of Luke, we see another story of men hearing about the birth of Christ. No Evangelho de Lucas a gente vê uma outra história de homens que ouviram sobre o nascimento de Jesus. In Luke chapter 2, it talks about the shepherds that were out in the field. Em Lucas, no capítulo 2, fala sobre esses pastores que a gente comentou agora há pouco que estavam no campo. And it says in verse 8 that there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flocks by night. E Lucas 2:8 diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Okay? It's not winter time, guys. Então não é inverno, It's gente. not December 25th, Não é 25 de dezembro, but that's okay. mas tudo bem. Okay? Now, when I was a new Christian, Então, quando eu me converti, I was kind of confused. eu estava meio confuso. I heard one talk about the shepherds hearing about Jesus and the angels appearing to them and telling them about the birth of Jesus. Eu vi algumas pessoas comentando sobre os pastores que ouviram do nascimento de Jesus e tal. Okay?
And then I heard this other sermon, and they were talking about these wise men that came from the east. They bring presents and they worship Jesus. E daí, num outro sermão, eu ouvi uma pessoa falando sobre esses sábios do Oriente que vieram e trouxeram presentes para Jesus e tal. And not really understanding the story, I'm just like, okay, I'm confused. Is it wise men or is it shepherds? E eu não estava entendendo direito, eu estava assim, tá, calma, são os sábios ou são os pastores? And then you see the nativity scenes that people set up, you know, sometimes they put it in front of their house, or maybe they just have something in their house. E aí quando você vê as pessoas montando tipo um presépio, você vê que elas colocam ali na isso- casa ou embaixo da árvore. Mary, Joseph, the baby, E aí tem ali Maria, José, o bebezinho, bunch of animals, os animais. and then a bunch of men. E aí vários caras. And you're like, man, why are there so many men here? Who are these guys? E está tipo, por que tanta gente aqui? Quem são esses caras? And so then you read it, and it tells two different stories. E aí quando você lê, tem duas histórias diferentes. Okay? Matthew, he talks about the wise men. Mateus fala sobre os sábios. Because one of the focuses of Matthew is to reach the Jewish people to let them know about the coming of the Messiah. Porque uma das intenções de Mateus no evangelho dele é falar, comunicar aos judeus e falar que Jesus é o And Messias. so it's absolutely important for him to show the fulfilled prophecies and the scriptures being brought to life through the wise men in the birth of Jesus. Então, na narrativa de Mateus é importantíssimo colocar o cumprimento das profecias sobre a vinda de Jesus e de que realmente o nascimento dele cumpre essas profecias que foram feitas no Antigo Testamento. But Luke, he has a totally different perspective. Mas Lucas está escrevendo uma perspectiva completamente He's a diferente. Gentile. Ele é um gentil. Okay? He's not trying to reach the Jewish people. Ele não está querendo alcançar os He's judeus. just trying to write an accurate account of the birth of Jesus. Ele está querendo um relato histórico preciso sobre a vida de And Jesus. so he writes about the shepherds. Então ele escreve sobre os pastores. Okay? But shepherds, they were looked down upon in the Jewish culture. Mas os pastores eram pessoas que eram menosprezadas na cultura judaica. Not completely. Não completamente. But they were definitely looked down as more of a lower form of life, you know? Mas eles eram vistos como tipo um estilo de vida menor. It's kind of like a trash collector, you know? É tipo como se eles fossem, sei lá, catadores de lixo. Trash collector is a normal human being just like us. Por exemplo, as pessoas que catam lixo, elas são são seres humanos como nós. But we don't look at that and say, oh, this guy is a trash collector. Come on into my house, man. Mas as pessoas não olham e falam assim, nossa, você é um catador de lixo, vem aqui, entra na minha casa. We don't hold them in high regard, right? As pessoas não colocam eles numa posição alta. That's the same thing with the shepherds. Acontecia isso com os pastores. But for Luke, he doesn't care about that. Mas Lucas não se importa com So isso. he writes about the shepherds. Então ele coloca os pastores. And they have a cool story too. E eles têm uma história legal também. Because angels appear to them in the middle of the night, and it's all dark. Imagine just angels coming out, shining like light, and singing to the Lord. Porque eles estão ali no campo com tudo escuro e de repente surgem anjos e luzes no céu e eles começam a cantar ali pra eles anunciando Jesus. Okay? This is a really, really cool story, right? Essa é uma história muito, muito And legal. so what you have different people coming together to confirm the birth of the Messiah. Então você tem grupos diferentes de pessoas vindo juntos pra confirmar o nascimento do Messias. That this is really happening, that God has taken on flesh and is going to do something very special through this baby. De que isso realmente aconteceu, de que Deus realmente veio em carne e vai fazer algo maravilhoso através desse bebê. And ultimately, what's going to happen? E no fim das contas, o que vai acontecer? He's going to die for our sins on the cross. Ele vai morrer na cruz pelos nossos pecados. He's going to rise again from the dead. Ele vai ressuscitar dos mortos. And he's going to offer salvation to anyone who will believe. E vai oferecer salvação para todo aquele que crê. Okay, now that's the focus of Easter, right? We're going to celebrate that in a couple months. Esse é o foco da Páscoa, né? A gente vai celebrar isso daqui a alguns meses. But we can celebrate the same thing at the birth of Christ. Mas a gente pode celebrar a mesma coisa no nascimento de Jesus. Okay? He was born, praise God. Ele nasceu, glória a Deus. He also died for us and rose again, praise God. E ele também foi morto e ressuscitou por nós. And Glória a Deus. any of us can have our sins forgiven if we just simply put our faith in his death and E resurrection. qualquer um de nós que colocar a fé nele pode ser perdoado dos seus pecados e receber salvação. Okay, so this holiday season, Então essa época de festividades, okay? We have so much to celebrate. a gente tem muito o que celebrar. Not only in Brazil is it the end of the school year Não só aqui no Brasil, tipo o fim do ano escolar, do ano letivo, and the beginning of summertime, not winter, e o começo do verão e não do inverno, but it's also Christmas mas também Natal, before New Year's, right? antes do ano novo, né? And we get to celebrate the birth of our Savior, Jesus Christ. E a gente celebra ali o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. So, do you have a tree? Light it up. It's cool. Se você tem uma árvore, acende a árvore. tudo Okay? bem. We have a little plastic tree. A gente tem uma árvore de plástico pequenininha. We got some little lights that we plug in. It looks nice at A night. gente colocou uns pisca-pisca ali, a gente acende e fica bonitinha de noite. And we worship Jesus. E a gente adora Jesus. Not because of the tree,
não por causa da árvore. And the tree doesn't protect us from evil spirits. E a árvore também não protege a gente de espíritos malignos. Jesus does that. Jesus faz isso. Nor does the tree bring in evil spirits. E a árvore também não atrai espíritos malignos. Okay? It's just a celebration of Jesus. É só uma celebração de Jesus. Okay. So, we're going to have another little time of worship, Então a gente vai ter mais um tempinho de louvor and we're going to sing some praises to Jesus. e vai cantar louvores a Jesus. Okay? And we're going to celebrate him for coming in the flesh. E a gente vai celebrá-lo e adorá-lo por vir em carne. And as always, we have communion in the back. E como sempre a gente tem a ceia lá no fundo. And so whenever you're ready, you can go back there and remember the body and the blood of Jesus that was given for you. Então quando você estiver pronto, você pode ir lá e tomar a ceia em memória do corpo e do sangue de Jesus que foi derramado por você. And then afterwards, we'll have our little party downstairs. E aí quando a gente encerrar aqui em cima, a gente vai ter a nossa festa lá embaixo. Let's stand, let's worship the Lord. Então vamos ficar de pé e adorar o Senhor.